No dia 2 de julho de 2023, os funcionários de um motel lá em Sapporo, no Japão, estavam inquietos. Já tinha passado muito tempo do horário de check-out de um dos quartos e apenas uma pessoa tinha saído de lá. E duas tinham entrado mais cedo. Eles batiam na porta, mas nada da pessoa sair de lá. Então eles decidiram usar a chave mestra para entrar. O funcionário entrou e constatou que não tinha ninguém lá. Na verdade, o quarto estava muito mais limpo e organizado do que ele esperava. Era uma situação um pouco estranha para um motel naquela região, porque um casal entrou lá, passou 3 horas dentro do quarto e as camas pareciam intocadas, como se as pessoas não tivessem nem sentado ali em cima. Só que a surpresa mesmo estava no banheiro. O funcionário entrou no banheiro do quarto e se deparou com o corpo nu de uma pessoa sem cabeça. A principal suspeita, uma mulher jovem, pequena, que entrou no quarto juntamente com a vítima e depois foi buscada pelo seu pai no motel depois do crime. Esse é o caso do corpo decepado no Love Hotel em Sapporo. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, na semana passada eu fiquei doente. Eu fiquei de cama com aquele combo de sintomas debilitantes que é febre, coriza e tosse, muita tosse. Agora passou e eu tô bem, mas eu tô contando isso pra vocês porque eu utilizei o meu tempo doente de cama em casa pra maratonar não uma série, não um filme, mas o meu curso de Food Business da EBAC. No começo do ano eu contei pra vocês que eu começaria esse novo curso de gestão de restaurantes, bares e cafés. Porque, né, vocês sabem que eu sempre gostei de café e talvez um dos meus sonhos reprimidos seja de abrir uma cafeteria. Sim, eu tenho vários sonhos aleatórios desconexos entre si. Como vocês sabem, a EBAC é uma instituição de ensino que oferece mais de 150 cursos totalmente online para você assistir onde e quando você quiser. Tanto que eu comecei a assistir as minhas aulas lá em São Paulo, porque eu viajei, né, para assistir o show do Twice. Mas o melhor de tudo é que quando você compra o curso, você não tá comprando apenas vídeos gravados. Você tem acesso a palestras, feedbacks dos professores, lições de casa. Inclusive, eu tive que refletir muito para fazer as lições do meu primeiro módulo, porque eu tinha que refletir qual é a minha personalidade, meu tipo de gestora, e eu estou pensando até agora, na verdade. Se você acha que o curso de Food Business não é exatamente para você, a EBAC também oferece mais de centenas de cursos em áreas como design, arquitetura, marketing, moda, games. Uma área que eu recomendo para todos vocês, depois de várias conversas que eu tive com os meus amigos da área de tecnologia, é a área de data. Cursos como esses de analista de dados, cientistas de dados e Power BI têm crescido cada vez mais e existe muita vaga de emprego surgindo para quem tem conhecimento nessa área. Se começar uma nova carreira com garantia de emprego é o seu foco, então esse é o caminho. Até porque a EBAC mesmo garante que você vai sair dos cursos, por exemplo, de analista e cientista de dados, empregado, ou você pode pedir o seu dinheiro de volta. E agora, no mês de fevereiro, a EBAC está com descontos de volta às aulas, com promoções de até 60% de desconto em alguns dos seus cursos. Até o momento que eu escrevi esse roteiro, o curso de Power BI e o curso que eu tô fazendo de Food Business estão na promoção. E se você usar o meu cupom VOLTACAFEZINHO, você ganha mais R$200 de desconto, e sim, é um desconto cumulativo. Então tem a porcentagem do desconto de volta às aulas, mais os R$200 do meu cupom. Você ainda conta com opções de financiamento estudantil e parcelamentos de até 24 vezes no boleto. Então, se você é uma pessoa que já tem um trabalho estável, mas quer correr atrás de um hobby, que nem eu, que nunca abandonaria o cafezinho YouTube, mas que também quer ter um cafezinho, ou se você quer correr atrás de uma profissionalização rápida para já entrar no mercado de trabalho, dá uma olhada no link que vai estar na minha descrição de todos os cursos que tem na EBAC. Muito obrigada, EBAC, por patrocinar essa porção do vídeo e de volta ao caso. Hitoshi Ura era um homem de 62 anos que trabalhava em um escritório na cidade de Eniwa, no Japão. Ele tinha uma esposa e 2 filhos, provavelmente já adultos. De acordo com seus conhecidos, o Hitoshi era um homem de meia idade muito normal, digamos assim. Ele era um pouco reservado, um pouco na dele, mas nada fora do comum. Sua rotina basicamente consistia em ir para o trabalho, voltar, dormir e ir para o trabalho de novo. Mas nos finais de semana ele tinha um segredo. Apesar dele ser casado, nos finais de semana ele saía e passava dias fora de casa. Às vezes ele saía na sexta-feira, só voltava no domingo e a esposa dele não sabia o que ele fazia. Na maioria dessas noites, por 7 ou 8 anos seguidos, o Hitoshi gostava de se vestir, entre aspas, como mulher e sair para baladas em outras cidades.
cidades, principalmente Suzukino, que é um distrito de luz vermelha muito conhecido em Sapporo. Então, pela descrição, ele fazia maquiagem, usava roupas tipicamente femininas e também usava perucas. E lá nessas baladas, supostamente ele traía sua esposa com outras mulheres. Ele realmente vivia uma vida dupla e ele tinha até um nome que ele dava para essa outra identidade dele, que era Tomo-chan. Em japonês, esse sufixo chan é utilizado normalmente para crianças ou meninas jovens. Sabe como a gente coloca o diminutivo depois de nomes de crianças para deixar fofinho, tipo Aninha, Mariazinha. Chan tem meio que esse sentido em japonês. Então, Akemi-chan fica bonitinho, entendeu? Fofinho. Eu só tô contando esses detalhes porque eles vão ser relevantes dentro do caso. Mas deixando claro que existe uma diferença cultural e uma dificuldade de fazer uma tradução aqui, eu vou me referir ao Hitoshi com pronomes masculinos e quando eu estiver falando assim do alter ego dele, que é a Tomo-chan, com pronomes femininos. Isso porque em nenhum momento ele deixa muito claro a sua identidade de gênero, mas os jornais que noticiaram essa notícia se referem a ele no masculino, como se a Tomo-chan fosse apenas um alter ego de final de semana, mas como se ele se identificasse como homem. Enfim, essas são as únicas fontes que eu tenho, vocês só precisam entender que Tomo-chan e Hitoshi são a mesma pessoa. No dia 1º de julho de 2023, o Hitoshi foi até uma balada lá em Sapporo e encontrou com uma mulher misteriosa por volta das 10h50 da noite. Depois da festa, esses dois resolveram ir para algum lugar mais reservado, só os dois, que era um Love Hotel da região. No Japão, o conceito de Love Hotel é bem popular. São tipo os motéis aqui do Brasil, que são hotéis de curta estadia, onde as pessoas podem passar um tempo mais íntimo juntos e com mais privacidade. E muitos funcionários desses Love Hotels nem checam a identidade dos seus clientes, assim, é meio pagou, entrou. Então, quando os funcionários viram o Hitoshi e essa mulher misteriosa chegando, eles pensavam que se tratava de duas mulheres, uma mais velha, que seria o Hitoshi, né, e essa mulher misteriosa que parecia ter uns 20, 30 anos. A única coisa fora do comum que os funcionários relataram é que essa mulher misteriosa estava carregando uma mala. Os dois subiram para o quarto e mais ou menos umas 3 horas depois, apenas a mulher misteriosa desceu para fazer o check-out e avisou que a outra pessoa ficaria no quarto por mais tempo. Só que agora essa mulher estava vestida completamente diferente do que a forma que ela tinha chegado. Ela chegou no Love Hotel vestindo roupas claras e agora ela estava com roupas completamente pretas e mostrando o seu cabelo loiro. Nas duas instâncias ela estava usando uma máscara no rosto, provavelmente para proteger um pouco a sua identidade. As horas foram se passando e os funcionários começaram a ficar bem preocupados porque já tinha passado bastante da hora de fazer check-out. E até onde eles lembravam, ainda tinha uma pessoa dentro do quarto. Então, um funcionário subiu e bateu na porta sem nenhuma resposta. Esse funcionário desceu para buscar a chave mestra e antes de entrar no quarto, ele avisou, ó, tô entrando, gritou, né, para a pessoa se preparar. E ele disse que tava tudo perfeitamente organizado, perfeitamente limpo. Era como se ninguém tivesse nem entrado dentro do quarto e não tinha ninguém. Mas como é meio de praxe olhar em todos os cantos do quarto para ver se realmente não tinha ninguém antes de chamar algum funcionário da limpeza, foi isso que o funcionário fez. E ele tomou uma surpresa quando olhou para dentro do banheiro. Ele disse que assim que entrou, ele viu o corpo nu de uma pessoa imóvel, inclinada assim, como se ele tivesse com a cabeça dentro da banheira do banheiro. E como a pessoa estava imóvel, ela não respondia ao funcionário, ele decidiu ligar para a polícia. Quando os policiais entraram, eles descobriram que o corpo não estava apenas inclinado para dentro da banheira, como se a cabeça estivesse ali dentro. Ele não tinha cabeça. Isso mesmo, tinha um corpo decepado no chão do Love Hotel em Sapporo. No começo, a polícia pensou se tratar de uma mulher mais velha, porque foi isso que os funcionários do Love Hotel relataram. Eles não encontraram nenhum item pessoal da vítima na cena do crime, não encontraram o celular, as roupas da vítima não estavam no local e eles também não encontraram nenhum documento de identificação. E no geral, a cena do crime apresentava algumas características muito incomuns. Primeiro, parece que o assassino limpou completamente a cena do crime, porque foi um crime extremamente violento, provavelmente utilizando facas, e mesmo assim não tinha sangue em local nenhum, nem ali ao redor do corpo.
A polícia acredita que o quarto estava muito limpo porque o crime foi cometido exatamente quando as duas pessoas entraram no quarto, quando a vítima estava tomando banho no banheiro e provavelmente foi esfaqueada. E é por isso que, assim, as camas não foram utilizadas, por exemplo. Então é super provável que o crime foi cometido em alguns poucos minutos e todo o resto do tempo, essas 3 horas em que a assassina estava dentro do quarto, ela ficou limpando a cena do crime, tirando sangue e tal, mas deixou o corpo lá. Outra coisa estranha que os policiais repararam é que a pessoa retirou a cabeça da vítima de forma extremamente cirúrgica. E por que o assassino levaria apenas a cabeça da pessoa, mas não todo o corpo e deixou a evidência lá que é o corpo inteiro da pessoa e levou só a cabeça? No dia 3 de julho, um dia depois, a esposa do Hitoshi abriu um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento do marido. Então a polícia somou 1 mais 1, analisou as impressões digitais do corpo que foi encontrado, bateu com as do Hitoshi, bateu algumas marcas que o Hitoshi tinha no corpo e descobriu que se tratava dele. Ele era a vítima. Mas quem faria isso com o Hitoshi? E principalmente porque alguém retiraria a cabeça dele e levaria junto? Os funcionários do Love Hotel fizeram tudo o que podiam para contar para a polícia o que tinha acontecido naquela noite, o que eles tinham visto. Eles deram todas as características físicas dessa mulher misteriosa que estava acompanhando o Hitoshi. Disse que ela parecia ser razoavelmente baixa, 1,60 m de altura, que ela parecia ter aí uns 20, 30 anos e que ela tinha um cabelo loiro que podia ser natural ou peruca, mas como eles não pediam identidade na entrada, eles não podiam informar nenhum nome da pessoa. A polícia então deu uma olhada nas câmeras de segurança que ficavam na rua bem na frente do Love Hotel e viram o exato momento em que essa mulher misteriosa sai do motel e entra num carro que parecia estar esperando por ela ali fora. A polícia pesquisou o número da placa do carro para tentar interrogar esse motorista, né? E descobriram que não era nenhum taxista, nenhum motorista particular. O dono daquele carro era um doutor muito renomado na área de psiquiatria, que era chamado Osamu Tamura, de 59 anos. E por acaso, o doutor Osamu tinha uma filha de 29 anos, cuja descrição física batia completamente com a mulher misteriosa que foi vista no Love Hotel naquele dia. E o nome dela é Runa Tamura. Runa Tamura sempre foi uma pessoa muito misteriosa para todos que já cruzaram o caminho dela. De acordo com relatos, ela é filha única e sempre foi muito reclusa. Alguns sites japoneses afirmam que quando ela ainda era adolescente, ela começou a sofrer de algum tipo de doença ou transtorno psicológico que fez ela ter que abandonar a escola quando ela estava no ensino fundamental. E que a partir desse momento ela começou a viver meio que exclusivamente na casa dos pais, sem trabalhar até agora que ela já tinha 29 anos, ela ainda não trabalhava, não tinha amigos e praticamente não saía de casa. Ela viveu uma vida completamente protegida pelos pais. A polícia foi então até a casa dos Tamura, que era uma casa gigante de 3 andares, meio que para conversar com a família, o que eles estavam fazendo naquele dia. E no Japão, uma casa de 3 andares, aquele tamanho, era um luxo, provavelmente deve ter custado uma nota. Por fora, a casa era linda, parecia chique, imponente, mas a partir do momento que os policiais entraram pela porta da frente, eles sentiram que estavam no programa dos acumuladores. Tinha lixo jogado por toda a casa, caixa, sujeira acumulada pelo chão, os policiais estavam até com dificuldade de andar pelos cômodos. Claramente havia algo muito errado ali. A casa inteira fedia, mas eles começaram a sentir um odor muito mais forte, inconfundível, vindo de um dos banheiros da casa. Era realmente um odor que, uma vez que você sente, você sabe o que é. Eles entraram no banheiro e foi ali que eles descobriram a cabeça decepada do Hitoshi, deitada bem na banheira da casa da família, já em decomposição. Vários itens incriminadores também foram encontrados dentro da casa da família, como por exemplo a carteira de motorista da vítima e as roupas que o Hitoshi estava usando naquele dia. Mas o celular da vítima nunca foi encontrado. A polícia acredita que os Tamura se livraram do celular para se livrar de algumas evidências. O que na minha cabeça não faz muito sentido, porque por que a família ia se livrar do celular para apagar evidências, mas não ia se livrar da cabeça da vítima? Esse caso é muito estranho. No dia anterior ao crime, dia 1º de julho, o pai da Runa fez algumas compras no seu cartão de crédito muito suspeitas, para dizer o mínimo. Ele comprou várias facas,
serras, a mala que a Aruna estava carregando no dia do crime, algemas, capa de chuva, luvas e a peruca loira que a Aruna utilizou para sair do Love Hotel. Todos os membros da família foram presos, a Aruna, o seu pai e a sua mãe também foi presa como cúmplice, porque não tem como você viver numa casa e não saber que tem uma cabeça decepada deitada na sua banheira. E todo mundo que conhecia a família foi interrogado. E foi o avô da Aruna que contou uma história para a polícia que muito bem poderia ter sido a motivação do crime. Mas é importante dizer que no momento em que eu tô gravando esse vídeo, a investigação ainda tá em andamento. E essa é a versão dos fatos contada pela família Tamura. Então, tenham isso em mente. De acordo com esse avô, Aruna e o Hitoshi se conheceram em uma balada meses antes. Eu vou colocar em tela uma filmagem de câmeras de segurança que foram gravadas no dia 28 de maio de 2023, que mostra a Aruna e o Hitoshi juntos em uma festa, e teoricamente era o dia em que eles se conheceram. Como vocês podem ver, as imagens mostram a Aruna e o Hitoshi muito próximos um do outro, pulando, se abraçando, muito contato físico, e a Aruna parece até mais feliz e animada do que o próprio Hitoshi. E agora, uma parte estranhíssima desse caso. As câmeras de segurança do lugar também filmaram o Osamu, o pai, na mesma balada, olhando diretamente pro Hitoshi e pra Aruna. E durante todo o tempo, o pai fica parado lá, sério, sem nenhuma expressão, sem dançar, sem beber nada, segurando o casaco da sua filha, apenas encarando ela se agarrando com o Hitoshi. Porque assim, pode ser que o Osamu era um pai muito protetor e aí foi com a filha pra balada pra proteger ela, mas de qualquer forma é uma coisa muito estranha. Segundo o avô, Aruma tinha pensado que o Hitoshi era uma mulher mais velha, porque ele tava todo caracterizado de Tomo-chan. E seria por isso que ela tava agindo de uma forma tão confortável perto dele, porque segundo o avô dela, ela odiava homens, ela detestava, não confiava em nenhum. E ela só teria baixado a guarda porque ela pensou que estava interagindo com uma mulher, a Tomo-chan. De novo, gente, eu só tô falando exatamente o que o avô dela contou. Eu não sei absolutamente nada sobre a identidade de gênero do Hitoshi barra da Tomo-chan. Enfim, os dois se deram tão bem nessa festa que depois eles decidiram ir para um Love Hotel, isso em maio de 2023, né? E foi só no quarto que a Aruna descobriu que o Hitoshi era um homem. E teoricamente ela teria ficado apavorada e o avô dela contou que ela também foi abusada por ele naquela noite. Ela ficou traumatizada e contou para os pais o que tinha acontecido, que ficaram devastados. Segundo o avô, os dois conversaram com o Hitoshi e falaram para ele nunca mais contactar a filha deles, mas o Hitoshi acabou contactando a Aruna novamente. Tipo, existem vários rumores de que o Hitoshi tentou ameaçar a família, apareceu na casa deles, apesar de que eu não sei como eles saberiam o endereço deles, e de que talvez o Hitoshi tenha gravado todo o abuso, toda a agressão que aconteceu no Love Hotel em maio, e que estivesse ameaçando soltar essas imagens na internet caso a Aruna não se encontrasse com ele novamente, mas foram só boatos, tá? Uma evidência que poderia apoiar toda essa história é que os vizinhos dos Tamura foram entrevistados pela polícia e eles contaram que o Osamu teve um comportamento muito esquisito nas últimas semanas. Ele passava a maior parte do seu tempo no quintal da casa, tipo do lado de fora, e que muitas vezes ele até comia suas refeições lá fora, e não como se ele estivesse apreciando a natureza, lendo um livro, olhando o celular, não. É como se ele estivesse alerta, olhando pra rua, esperando alguém aparecer. Talvez ele estivesse patrulhando a casa caso o Hitoshi aparecesse, não se sabe. Enfim, tudo isso é boato. O avô da Aruna só deu a entender para os policiais que talvez o Osamu tenha ajudado a filha a se livrar do seu abusador. Então, o que a polícia acha que aconteceu no dia do crime? Eles acham que a Aruna marcou de encontrar com o Hitoshi no Love Hotel naquele dia, e os dois já se conheciam, e a Aruna já teria planejado todo o assassinato juntamente com seu pai. Afinal de contas, no dia anterior, eles tinham ido para uma loja e comprado todos aqueles itens, as facas, as serras, as luvas, enfim, ela teria colocado todos esses itens dentro da sua mala e levado até o Love Hotel. Então ela atacou o Hitoshi no exato momento em que eles entraram no quarto, talvez o Hitoshi tenha entrado no banheiro para tomar um banho, ela pegou uma faca e começou a esfaqueá-lo. Mas antes de esfaqueá-lo, a Aruna teria colocado a capa de chuva que o pai dela comprou no dia anterior para que a sua roupa não ficasse tão suja de sangue. Os policiais acham que isso é um claro sinal de que o crime foi premeditado. E agora começa toda a parte mais inexplicável. Depois do assassinato, a polícia acredita que Aruna pegou uma das serras que foram compradas e tirou a cabeça do Hitoshi fora e levou para casa.
porque ela levou para casa, os policiais não sabem. Talvez a cabeça seja um símbolo assim de troféu, de vitória. Se a história do abuso for verdade, talvez a Aruna quisesse levar a cabeça para casa como um sinal de vingança. Enfim, depois disso, nas próximas 3 horas, a Aruna se ocupou limpando todo o sangue que tinha na cena do crime, o que não faz nenhum sentido nem na cabeça dos policiais, porque isso só faria sentido se ela quisesse tirar todas as evidências de que um crime aconteceu ali, mas ela deixou o corpo decapitado do Hitoshi no banheiro, então não fazia o menor sentido. Depois ela desceu e entrou no carro do pai que estava esperando ela lá fora. Os policiais não sabem dizer qual é o nível de participação do pai da Aruna nesse crime, se ele foi o mandante do crime, se ele deu todas as instruções para Aruna matar o Hitoshi, ou talvez ele fosse apenas um cúmplice. A polícia não sabe nem se ele sabia que ela estava carregando a cabeça do Hitoshi quando ela entrou dentro do carro. Será que o pai estava dentro da mala que a Luna carregou e foi ele que cometeu o crime? Muitas pessoas estavam levantando essa hipótese porque o pai dela seria muito mais forte, teria conhecimento de anatomia, já que ele era médico, para tirar a cabeça do Hitoshi fora, mas não existe nenhuma evidência que prove isso, e a Aruna estava carregando a mala com muita facilidade. Eu acho que se tivesse um homem adulto, o pai dela, dentro da mala, ficaria muito mais pesada, né? A opinião dos japoneses sobre esse caso é incrivelmente dividida. Existe muita gente que ficou do lado do Hitoshi, afirmando que ele foi vítima de um crime hediondo, violento e premeditado. E também afirma que um vídeo foi encontrado dentro da casa dos Tamura, em que a Aruna aparece meio que cutucando a cabeça do Hitoshi decepada na banheira, tipo, cutucando com luvas. Então tudo isso demonstraria que a Aruna é uma assassina calculista, e mesmo que alguma coisa tivesse acontecido com ela, tipo um abuso por parte do Hitoshi, que isso não justificaria o nível de crueldade do crime. Mas muita gente também ficou do lado dos Tamura, porque as pessoas acreditam nessa história de que o Hitoshi talvez fosse um abusador. Alguns clientes e donos de baladas lá em Sapporo falaram que o Hitoshi era uma figura muito popular na área, assim, todo mundo conhecia ele como Tomo-chan, e que outras mulheres já tinham se queixado de assédio por parte dele. Esse caso ainda tá em julgamento, e pelo que eu vi, o Dr. Tamura, que é o pai, ele pode enfrentar até 10 anos de prisão se ele for considerado cúmplice de assassinato, e a Aruna pode pegar até uns 20 anos de prisão, e se o pai for determinado como mandante do crime, ele pode pegar até 23 anos de prisão, o que muita gente considera muito pouco para um crime tão sério como esse. Enfim, esse foi o caso de hoje. Se vocês acharam esse caso interessante porque vocês não assistem outros casos que serão recomendados aqui do lado,